As palavras da cruz ecoam no coração, promessas de amor trazendo a salvação. Na dor e na luta Ele está nos guiar, com fé e esperança vamos nos levantar. Hoje estarás comigo, a esperança brilhar. Eterno juntos vamos estar. Eis a tua mãe, um laço a edificar. Na família da fé, sempre a nos apoiar. As palavras da cruz ecoam no coração, promessas de amor trazendo a salvação. Na dor e na luta Ele está nos guiar, com fé e esperança vamos nos levantar. Meu Deus, por que me abandonaste? A dor senti, mas mesmo na angústia Ele veio a nos redimir. Em nos sede Ele clama a humanidade a lembrar. Nosso Salvador sofre, mas não vai desistir. As palavras da cruz ecoam no coração, promessas de amor trazendo a salvação. Na dor e na luta Ele está nos guiar, com fé e esperança vamos nos levantar. Está consumado, a vitória chegou. Pai, em tuas mãos meu espírito entrego. Ao terceiro dia, a vida ressurgiu. A cruz, um testemunho do amor que nos uniu. As palavras da... Like, isso realmente nos ajuda a crescer e a trazer mais informações legais para vocês. E se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Ah, e não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Quanto mais pessoas assistirem, mais podemos discutir sobre esses temas incríveis. Por último, quero ouvir a sua opinião. Deixe um comentário aqui embaixo contando o que você achou e o que gostaria de ver nos próximos vídeos. Obrigada! Nós clamamos pela Tua presença, pelo Teu Santo Espírito neste lugar, Jesus. Nós viemos aqui, Senhor, para Te adorar, Senhor, para engrandecer o Teu nome, porque Tu és santo, Deus. Tu és digno de toda honra, toda glória, adoração e louvor, Deus. Nós viemos, Senhor, aqui dedicados, Pai, nossa gratidão, Pai, nossa adoração a Ti, Jesus. E pedimos, Deus, faça a Tua vontade, faça o Teu querer, faça o Teu propósito sobre nós. Nos leva mais perto de Ti, nos leva para cada vez mais distante de nossa vontade, nosso querer, deste mundo, da nossa carne. E nos aproxima do centro e da vontade do Senhor, Pai. Que nossos olhos estejam centrados em Ti, Deus. Dá-nos força, Senhor, para lutar ano após ano, dia após dia, mês após mês, luta após luta. Que nós possamos perseverar em Ti, Jesus. Com nossos pés firmados e luz, Pai, na rocha, na palavra de Cristo Jesus, Pai. Que nós possamos firmar nossos pés em Ti, Pai, permanecer louvando o Teu nome, Deus, dia após dia, Pai. Eu Te louvo, Deus, e Te agradeço, Deus, porque Tu és santo, Tu és digno de toda honra, toda glória, adoração e louvor, Pai. Me rendo diante de Ti, Pai, Te agradeço, Deus, hoje e para sempre, amém. Aleluia. O universo chora, o sol se apagou. Ali está o amor do Salvador. Seu corpo lá na cruz, teu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou.
sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado.
estar em tua presença e te glorificar, de te adorar, porque tu és um Deus que nos ama, um Deus que nos cura, um Deus que nos restaura, Pai. E Senhor, nós estamos aqui, Pai, não por outro motivo, senão por isso, porque o Senhor nos amou naquela cruz, porque o Senhor nos ama até hoje, porque o Senhor guiou nossos passos até este lugar, Pai, para um ciclo de luz, para o teu amor, para um local de luz, onde o teu amor é depositado, onde a tua palavra é depositada sobre nossos corações. E nós pedimos, Deus, Pai, abre sim nossos corações, Pai, faz a luz do céu sobre nós, Pai, derrama sobre nós a tua palavra, derrama sobre nós o teu Espírito, derrama a tua vontade sobre nós, Pai. Mas nos leva mais e mais perto de ti, Pai. E cada vez mais possamos te adorar, Jesus, em nome de Jesus. Deus Santo, Deus. Pobre pecador, Deus me ama.
Pai, nesse momento, Senhor, oramos a Deus, Pai, pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas, Senhor, Pai. E concentrando também nosso foco, Senhor, Deus, Pai, nossa adoração e nossa oração, Senhor, em dedicarmos, Senhor, como também uma oferta de adoração a Ti, Jesus. Uma oferta de sacrifício, Deus, em Teu altar, Jesus. E é o motivo, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, Pai, para Te agradecer, Senhor. Para Deus, Pai, bendizer o Teu nome, porque Tu és santo, Tu és um Deus maravilhoso, Pai. Mas nós também, Senhor, clamamos a Deus, Pai, pelos dizimistas, pelos ofertantes, Pai. Pedimos, Senhor, Pai, que o Senhor abra as janelas dos céus e derrame suas bênçãos sobre cada um deles, Pai. Sobre aqueles que não podem, Deus, ou não têm hoje, Senhor. Que o Senhor possa derramar as suas bênçãos, Senhor, para fazer cada vez mais multiplicar, Pai. Que o Senhor possa fazer prosperar os rios em Tua presença, não somente na área financeira, Pai, mas em todas as áreas de nossas vidas, Jesus. Que nós possamos estar cada vez mais próximos, a luz, Pai, do propósito do Senhor para cada um de nós, Pai. Por isso, Senhor, nós te agradecemos, Pai, nós ofertamos a Ti, Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Os irmãos podem ofertar, amém. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer e faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Seu lado, estar ao Seu lado, estar ao Seu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Seu lado, estar ao Seu lado, estar ao Seu lado, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Que alabar Jesus. Nesse momento nós passamos a Sua palavra em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia, bom dia, amados. A paz seja convosco, amém? Aleluia, quem está feliz, diga amém. Glória a Deus, amém. Mais uma vez estamos aqui reunidos em nome de Jesus, né? Para poder proclamar as boas novas do nosso Senhor. E hoje, né? Um dia assim tão especial, um dia em que Jesus é lembrado, né? A crucificação de Jesus, um dia em que o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo, ele foi entregue na cruz do Calvário pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, né? Para que através da sua morte e da sua ressurreição nós tivéssemos livre acesso ao Pai, amém? Aleluia. Que através da sua morte e a sua ressurreição nós pudéssemos nos aproximar de novo, aleluia, do Pai Celestial. E nesse dia, né, maravilhoso, nós aqui da Igreja Um Novo Caminho, nós vamos falar sobre as 7 palavras de Jesus na cruz, né? As frases de Jesus na cruz, elas nos transmitem um ensino
né, sobre a nossa fé cristã. São 7 frases ditas por Jesus na cruz, e muita gente, ao ler os relatos, né, e nós já lemos muitas vezes, tenho certeza que muitas vezes nós, né, passamos ali os evangelhos falando sobre a crucificação, acabamos passando, né, por essas frases sem dar a devida atenção, aquela atenção necessária. Lá no Calvário, já pregado no madeiro, nos momentos finais, antes da morte de Jesus, cada detalhe apontava para o cumprimento das Sagradas Escrituras. Amém? Inclusive, as últimas palavras ditas por ele, as quais possuem significados importantíssimos para todos nós. Amém? São 7 palavras que Jesus falou e deixa um grande e profundo ensinamento a todos nós. Amém? Aleluia! E nesse momento, eu quero orar com vocês, pedindo para que o Espírito Santo possa abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, para que nós possamos, nesta manhã, ser edificados, para que nós possamos ter a nossa mente aberta, nossos olhos espirituais abertos, para receber a palavra do Senhor, para que nós venhamos entender o verdadeiro significado, né? Para que nós possamos entender o verdadeiro sentido dessas frases e realmente o verdadeiro sentido, né, desse ato e que Jesus ele fez por cada um de nós, como estava já escrito nas Escrituras, né? Desde lá de Gênesis, amém? Aleluia! Que o nosso Senhor ele tinha que padecer na cruz do Calvário para que nós pudéssemos, né, ter aquele livre acesso ao Pai em que o homem tinha lá no Jardim do Éden, que foi quebrado por causa do pecado. Amém? Aleluia! Eterno de Israel, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Senhor, nesse momento nós te damos graças, nós te agradecemos, Senhor, pela tua boa mão, nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade, Senhor. Que o Senhor possa, Deus querido, Deus amado, nos iluminar, Espírito Santo, nesta manhã maravilhosa, para que possamos compreender a tua palavra e dar a devida atenção, o devido crédito, meu Pai, à tua palavra, meu Pai. Porque nós cremos, Senhor Jesus, que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Nós cremos que a tua palavra é luz para os nossos caminhos, Senhor. A tua palavra, Deus, ela liberta, ela cura, ela salva, Senhor Jesus. A tua palavra, Deus querido, Deus amado, transforma as nossas vidas, meu Pai. Ela transforma, ela molda a vida do homem de acordo com a tua vontade, Senhor. Que nós sabemos, aleluia, que é boa, perfeita e agradável. Por isso, ser conosco nesta manhã maravilhosa, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. E para iniciar, amados, nós vamos começar, na verdade, existem essas 7 frases de Jesus, estão contidas nos evangelhos, amém? Não existe uma ordem cronológica correta, amém? Mas nós vamos seguir nesse dia uma ordem, amém? Aleluia, e vamos começar lá por Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 34, amém? Lucas 23, 34, aleluia, nos diz o seguinte: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoe-lhes porque não sabem o que fazem. Amém? Então essa é a primeira frase de Jesus dita na cruz. Amém? Pai, perdoe-lhes porque não sabem o que fazem. Esta frase, amados, demonstra o grande amor de Jesus por todos nós. Amém? Esta frase, né, Jesus ele clama ao Pai para que o Pai venha perdoar, né, aqueles que estavam ultrajando, aqueles que estavam cuspindo, aqueles que estavam, né, que chicotearam Jesus, aqueles que crucificaram Jesus. Então Jesus ele clama ao Pai: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E às vezes nós, olhando na nossa ignorância, na nossa trajetória, na nossa vida, né, quantas e quantas vezes, né, nós não já negamos Jesus pelas nossas atitudes, né? Muitas vezes
erradas, por coisas que a gente acha que é certo. Então eu lembro, amados, que quando eu era criança, sabe, os meus vizinhos, eles eram evangélicos, eles aceitaram Jesus, né? E quantas vezes eu não xinguei eles, né? E quantas vezes eles estavam nos seus momentos de oração e eu ligava o som bem alto lá em casa, não é verdade? Aí vai a seguinte pergunta, né? Quantas vezes são pequenos exemplos das nossas vidas? Quantas vezes, amados, nós não proferimos palavras, atitudes, ações, né? Para o nosso Deus de uma forma irracional, né? De uma forma em que nós não entendíamos o verdadeiro sentido da palavra. Mas um dia, amados, a palavra ela chegou a mim e a você, amém? E mudou a nossa mente. E Jesus ali na cruz, né? Ele clama ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E na verdade eles não sabiam o que estavam fazendo. Eram soldados, sabe? Era o povo romano. Os judeus em si, muitos até, eles sabiam, eles conheciam as Escrituras. Se você analisar as Escrituras, desde lá do nascimento de Jesus, quando Herodes, quando os reis magos vão, né, até Herodes, eles falam, né, que eles queriam ver o rei dos judeus que tinha nascido. E o Herodes, ele pergunta, né, ele consulta os principais escribas a respeito de que cidade o Messias havia de nascer. E depois que eles falaram a cidade, e Herodes se viu enganado porque os reis não voltaram para lhe dar, né, a localização exata, o que ele fala? Ele manda matar todas as crianças, né, da região de Belém. Então você vê que até os próprios judeus, eles até reconheciam Jesus e alguns até quiseram matar o Messias, como o rei Herodes, amém? E alguns ali endurecidos de coração, né? Muitos invejosos no seu orgulho, nos seus próprios achismos, né? Crucificaram ali Jesus. Mas os romanos, aqueles soldados da época lá, os gentios, né? Como era proferido pelos judeus, eles não conheciam. E se a gente for lá, Samuel, põe no versículo 47, depois que Jesus ele morre, né, o versículo de Lucas 23, 47, nos diz o seguinte: vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Amém? Existem outras palavras que dizem: verdadeiramente este era filho de Deus. Amém? Então isso nos mostra que até então, quando estavam crucificando Jesus, eles não tinham a menor ideia do que estavam fazendo. Porque isso era algo comum, amados. Isso era algo rotineiro. Quase todos os dias eram crucificadas pessoas. Aquilo era algo muito comum para aqueles soldados. Aqueles soldados faziam aquilo ali como eles já estavam tão normal na vida deles que eles faziam ali isso cotidianamente. Era algo comum eles crucificarem pessoas, sabe? E naqueles momentos eles vão lá, eles crucificam Jesus, pensando que Jesus era qualquer um daqueles outros malfeitores que eles já tinham crucificado antes. Mas eles mal sabiam que estavam crucificando o Filho de Deus. Amém? E Jesus, ele clama ao Pai. E Jesus, né, quando ele clama ao Pai: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, Jesus também estava clamando por nós. Quantas e quantas vezes nós, nas nossas ignorâncias, né, nós não negamos Jesus, mas graças a Deus, amém, a palavra chegou ao nosso coração. Então, nós temos que dar graças a Deus, porque Jesus, né, no seu momento ali de dor, de sofrimento, né, naquele momento de angústia, ele clamou por cada um de nós, amém, para que Deus viesse ter misericórdia das nossas vidas, no nosso momento de ignorância. Amém? Para que Deus viesse nos perdoar. E foi por isso que Ele se entregou na cruz do Calvário. Foi por causa das nossas transgressões, dos nossos pecados e das nossas iniquidades. Amém, amados? Aleluia. Então, essa foi a primeira frase de Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Amém? E nesse momento eu quero convidar o Samuel, amém, que vai, amém,
dar prosseguimento com a segunda frase. Amém, Samuel? Deixa Deus te usar em nome de Jesus. Bom dia, Pai Senhor, pela terceira, quinta vez, não sei, glória a Deus. Mas é muito poderosa a palavra que o Ricardo estava falando aqui, o pastor Ricardo. E eu gostaria de voltar um pouco atrás ainda, se o Ricardo puder me ajudar nessa. Eu gostaria de voltar em Lucas 23:32 para dar um contexto para a segunda palavra de Jesus. A segunda palavra de Jesus, ela se relaciona a não somente o que estava acontecendo com ele ali, mas com as pessoas que estavam à volta dele, testemunhando esse acontecimento. Ok. Para que todos nós saibamos, Jesus subiu todo o caminho até o Calvário e também estavam outros dois sendo levados ali, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Agora eu gostaria de ir em Lucas 39-42, amém? Eu gostaria de dizer o seguinte: esses outros dois, eles testemunharam 39. Esses outros dois testemunharam todo o sofrimento de Jesus até aqui, carregando a cruz, totalmente ferido, machucado, maltratado. E eles eram pecadores, sim, eles eram condenados por seus crimes. Mas eles estavam ali ouvindo os homens da lei, os soldados xingando Jesus, toda a circunstância em volta. Nessa parte do texto é muito claro que mostra o cenário geral assim, do que estava acontecendo com as outras pessoas ao lado de Jesus. E começa a falar sobre as pessoas que estavam falando mal contra Jesus. Enquanto chega um dos dois ladrões que estão ao lado de Jesus e diz o seguinte: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, ou seja, falava mal contra ele, ou seja, ele contra a essência de Jesus como Deus, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Pode passar para o próximo. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas nenhum mal mas este nenhum mal fez. Próximo. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Na minha Bíblia está escrito assim: Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Então Jesus responde assim: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa palavra, para mim, ela expressa três coisas. A primeira, claramente, é que o sacrifício de Jesus até ali, aliás, a obra de Jesus até ali, naquele momento no Calvário, ela não tinha sido uma obra de Jesus ter que falar alguma coisa com essas pessoas. Esse homem, até esse momento, ele simplesmente testemunhou visualmente, ele testemunhou de perto o sofrimento de Jesus. E reflete muito a nossa vida, o quanto nós temos nos dedicado diante de Cristo, diante da obra do Senhor, para que nós não seja necessário que nós venhamos falar nada, ou poucas coisas, para que Jesus, que a obra do Senhor, que a vontade de Deus, seja testemunhada pelos outros na nossa vida. A segunda coisa é que esse texto, essa fala de Jesus, expressa claramente o propósito dele na cruz. Ela expressa o objetivo do sacrifício de Jesus e todo o sofrimento que ele passou até aquele momento. Ela expressa que Jesus não estava simplesmente se deixando levar, se entregar só para poder agradar aqueles que estavam ali, que iam julgá-lo, que eram contra ele. Nada disso. Mas era um objetivo claro, que é com certeza explicado melhor em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o sacrifício de Jesus naquela cruz foi para trazer salvação, mas não uma salvação que já era expressa de antes, mas uma nova salvação, que é o terceiro ponto, que é confirmado quando no versículo 42, o ladrão chega: lembre-se de mim quando o Senhor vier como rei, ou quando o Senhor vier no seu reino. Ou seja, lembrando da crença judaica, que era Jesus vir como Messias, vir como um rei, como um símbolo político, né?
Mas Jesus, então, corrige esse ladrão e diz que ainda hoje ele estaria com ele no paraíso. Ainda hoje ele estaria salvo. E mostra-nos que Jesus, ele não só veio para poder confirmar as promessas antigas, mas ele veio para trazer uma nova promessa de salvação. Uma salvação mais próxima das pessoas. E que ali naquele testemunho de Jesus na cruz, com o sacrifício dele, ele demonstrava cada vez mais seu propósito para aquele homem que fez o que a gente chama como se fossem os passos para a salvação, né? Ele deu o primeiro passo, que foi admitir que ele era pecador. Foi admitir que ele estava errado. Ele diz pro outro ladrão: você não teme a Deus, você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. Nossa condenação é justa. Nós pecamos para sofrer esse tanto, mas ele não. Ou seja, Jesus estava ali do lado, sofrendo, sem ter feito nada. E aquele homem via os pecados dele mesmo e pensava: por que esse homem sofre por mim? Por que esse homem se entrega desse jeito? E ele via um testemunho claro, um testemunho vivo, que o sacrifício de Jesus tinha sim um propósito. E teve sim um propósito, e tem até hoje. Porque hoje nós estamos aqui, nesse dia, para glorificar e agradecer ao Senhor pela paixão de Cristo, pelo amor de Jesus, pelo amor de Deus por nós, que nos salvou, que nos deu uma chance de vida, uma chance de mudança, uma chance de transformação. Mesmo como para esse ladrão, que foi mesmo diante da morte, dos últimos momentos. Ele também carregou a sua cruz até esse momento. Ele também sofreu até esse momento. Mas ele via em si, e ele fez o primeiro passo que todos tivemos que fazer, que todos temos que fazer, que é reconhecer que nós somos pecadores. E reconhecer o amor de Deus. E após ele fazer isso, Jesus confirma a fé dele, dizendo que ele estaria com ele, sim, nos céus. E hoje nós temos uma fé e uma certeza em nosso coração que alegra-nos tanto de estar aqui, que é saber que se Jesus voltar hoje, se nós, por algum motivo, falecermos, morrermos hoje, nós iremos encontrar o Senhor no céu. Ainda hoje. Então eu glorifico a Deus por esse momento, glorifico a Deus por essa palavra, e eu queria passar a palavra para a terceira fala de Jesus. Amém? Agradeço. Eu agradeço a oportunidade de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém, amados. Que grande palavra, na verdade. Aleluia. E dando sequência, amados, amém, as frases de Jesus na cruz, nós temos a terceira palavra de Jesus. É uma declaração sobre a sua preocupação humana. Está no Evangelho de João. João, capítulo 19, verso 26. Amém? Aleluia, que nos diz. Vamos ler alguns versículos. Vamos ler do 26 até 26 e 27. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Desta hora em diante o discípulo a tomou para casa. Amém? Nesse momento nós vemos um texto bíblico, amados, que é muito complexo. Por que eu digo complexo? Porque ele é muito confundido, né, em algumas religiões, principalmente no catolicismo. Amém? Porque a teologia católica afirma que nessa frase Jesus estava entregando Maria, né, encarregando Maria de cuidar da igreja. Ou seja, de exercer uma posição de matriarca da igreja. E isso é uma ideia errônea. Amém? Nós sabemos que na cultura judaica, estudando um pouquinho da cultura judaica, né, quais eram as principais preocupações de Jesus e seus discípulos ao cuidar do povo? Era cuidar das viúvas, dos órfãos, né, dos pobres, daqueles que não tinham seu sustento. Porque diferente de nós, amados, no tempo que nós vivemos hoje, né, na época que nós vivemos hoje, uma pessoa que ela... a minha avó, um exemplo. A minha avó, ela ficou viúva muito cedo, amém? Com 11 filhos para criar. Olha só, aí você imagine uma mulher com 11 filhos pequenos para criar.
Não é fácil. Como é que ela ia alimentar todo esse povo, meu Deus? O sangue de Jesus tem poder, né? Mas ela conseguiu uma pensão. Olha só, né? Então muitos governos, né, muitos países dão uma certa segurança para as viúvas nos dias de hoje. Aquelas pessoas que nascem com algum tipo de deficiência, né? Existem até crianças que nascem recém-nascidas com algum tipo de deficiências que já conseguem um auxílio, uma pensão, uma aposentadoria, não é verdade, pastora? A pastora que já, né, é reformada ali da Previdência, trabalhou muito, sabe que existe isso. Os governos, às vezes, por mais difícil que seja, se a pessoa correr atrás, ela consegue. Mas naquele tempo não era assim. Naquele tempo, uma mulher que ela ficava viúva, ela passava por necessidades. Porque não tinha ninguém para sustentar ela, não tinha ninguém para ajudar, muitos saíram para mendigar, muitos saíram para pedir esmola, as pessoas que eram coxas, as pessoas que eram cegas, que eram aleijadas, como elas sobreviviam através de esmolas, pedindo pelas ruas. Então, uma das principais preocupações de Jesus, né, era, durante todo o seu ministério, claro que era pregar as boas novas, claro que era pregar o evangelho, mas nós vemos que ele tem uma preocupação muito grande com as viúvas, com os pobres, né? Com as pessoas que eram pobres, com as pessoas que eram, né, com os órfãos, porque eles não tinham como se sustentar. E Jesus ali na cruz, ele olhou para sua mãe, né? Talvez quem sustentasse ela ainda, né? Viviam ali caminhando, ela acompanhava também ele junto com os discípulos. Ele olha para sua mãe, olha para o discípulo, né? E ele diz essa palavra, versículo 26, amém? Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Versículo 27, depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Nesse momento Jesus estava encarregando o seu discípulo amado de cuidar da sua mãe, para que ela não viesse passar por necessidades, para que ela não viesse passar por dificuldades, assim como muitas outras viúvas, né? Os discípulos, eles cuidaram, eles vieram suprir as necessidades, e sempre foi assim na igreja primitiva, amados. Sempre foi assim, os discípulos, né? E a igreja, conforme ela ia crescendo, sempre existia um trabalho social muito forte, né? Para que as viúvas, para que os órfãos viessem a ter o seu sustento diário. Amém? Então nós precisamos entender que nesse momento Jesus, ele tem uma preocupação. Amém? Ele se preocupa com a necessidade daquelas pessoas que realmente passavam, né, por algum período de dificuldade na sua vida, como foi esse momento em que talvez Maria fosse passar, sem talvez aquela pessoa que trouxesse a provisão para dentro de casa, para dentro do lar. Amém, amados? Aleluia. Então, nós precisamos entender que essa declaração de Jesus foi realmente uma preocupação, para que depois da sua morte e ressurreição, né, aqueles a qual eram seus discípulos viessem cuidar da sua mãe, né? Aleluia. E que nós venhamos ter em nossa mente essa ideia clara, amém? De que Jesus realmente, né, ele veio, né, para todos nós, para nos dar realmente uma vida plena, uma vida feliz. E em meio às nossas lutas e às nossas dificuldades, e às nossas necessidades, ele sempre deixou irmãos, amém, pessoas para que viessem nos ajudar, nos auxiliar, né, nos momentos de necessidade, de dificuldade, de tribulação. Amém, amados? Aleluia. E nesse momento eu encerro a terceira, né, palavra de Jesus e convido a pastora Eliana nesse momento, amém, que vai dar prosseguimento com a quarta palavra de Jesus na cruz. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Convido os irmãos para a paz do Senhor. Glória a Deus. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Mateus 27, 46. Glória a Deus. Aleluia. Mateus 27, 46.
Interessante que a gente está, aqui fala assim, e por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Amém? Nesse texto aqui fala, né? Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Aqui, nesse texto que nós vemos, a gente está vendo nós estamos vendo as 7 frases que Jesus disse na cruz. E eu particularmente acho essa palavra, quando Jesus disse essa palavra, Eloi, Eloi, lama sabachthani, quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Eu creio que, para Jesus, pela vida dele, pelo cuidado dele com Deus, pela comunhão dele com o Espírito, eu sinto às vezes que essa foi a pior parte de todo aquele processo do Calvário. Porque quando ele fala, Deus meu, né, que ele está clamando a Trindade, né, chamando a Trindade, porque eles são 3, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Então ele fala 2 vezes, Deus meu. A gente vê que é os 2 que não estavam com ele. Ele sentiu aquela hora que o Deus Pai e o Deus Espírito estavam de costas para ele. Né? Então, quando ele falou Eloi, Eloi, lama sabachthani, Eloi, Eloi, Deus meu, ele chamou 2 vezes, porque eram os 2 outros da Trindade, que não estavam, ele não sentiu a presença deles com ele. Interessante que essa eu penso que é a pior parte, por quê? Porque Jesus viveu toda a sua vida aqui na terra e sempre com Deus. Essa Trindade é perfeita, a comunhão entre os 3 é uma coisa tremenda, de uma forma tão grande que até nos nossos estudos sobre a Trindade, a gente define os 3 como 3, né? 3 em 1, como se fosse um só, porque a ligação entre eles, a conexão que eles têm com o outro é muito forte, e ele nos dá a direção de, como igreja, como povo de Deus, da gente andar na mesma unidade, não união, porque união é um grupo de pessoas, unidade é o mesmo propósito. Então eles andavam em unidade. E quando ele fala Eloi, Eloi, Eli, lama sabachthani, né? A Deus meu, por que me desamparaste? A gente vê a dor que Jesus está sentindo ali naquela hora, porque o Senhor teve que virar as costas para ele. O Deus de Israel teve que virar as costas. O Espírito Santo teve que virar as costas, mostrando que ele estava sozinho e que aquele momento era o momento em que ele estava pagando pelos nossos erros. É interessante que quando a gente vê aquilo ali, é a hora mesmo de pagar por pecados. Foi a hora que Jesus pagou o preço. E quando a gente vê Deus ali de costas para Jesus, né? E o Espírito de costas para ele, é uma coisa que nós e toda a humanidade tem que pensar. Como que é a posição de Deus diante do pecado? É isso que acontece quando o pecado, a Bíblia fala que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então, quando aquele momento, ali Deus via Jesus como pecado, o próprio pecado. E o Espírito via Jesus como o próprio pecado. Então ele não podia se aproximar. E isso é que a Bíblia fala, que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então isso é que, aquela hora ali, quando ele chama, a gente sente isso, que Jesus passou, é o que acontece conosco quando a gente está em pecado. O nosso pecado faz separação entre nós e Deus. É aquela mesma coisa. O Espírito de Jesus e Deus, os 3, não podem se aproximar da gente quando a gente está dentro do pecado. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Quando Jesus chamou os 2 ali, ele estava vivendo isso nele. Vendo o que é o pecado. Porque Deus ali não via o seu filho. Deus ali não via o filho amado dele. Ele via o nosso pecado. Ele via a gente, como que era a nossa condição de humanidade perdida por causa do pecado. Então, quando ele via Jesus ali, ele não via o seu amado filho, ele via a gente, todos nós, todos os nossos pecados, de toda a humanidade. E aí, ali, Deus demonstrava naquela hora, o João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele, né, que nele crê não pereça, mas para a salvação de toda a humanidade. Então, naquela hora ali, Deus deixou Jesus assumir essa forma, em que ele se colocou realmente no nosso lugar. E ali a gente vendo, a gente pode ver como que é a realidade, que Deus olha o pecado e que você fala, Deus não liga, Deus liga.
Deus não pode, Deus pode. E não tem jeito, o pecado separa o homem e Deus. E aquilo ali foi claramente Deus mostrando como é que é. Deus mostrou para a humanidade que mesmo com o seu filho amado, ele teve que se afastar. Porque ele não podia chegar perto dele por causa do pecado. E isso ali é para aprendizado nosso. A gente sempre se lembrar que quando a gente entra no pecado, acontece a mesma coisa. Eles ficam longe, porque não tem como Deus se aproximar. Porque Deus é santo, puro e limpo. O pecado não faz parte de Deus. Deus não compactua com o pecado. E como Jesus virou o próprio pecado ali, naquela hora dele, o próprio pecado, Deus teve que se afastar. E ali Jesus estava pagando o preço, porque ele estava no lugar do pecado. Aquela hora ali é quando Jesus virou aquele cordeiro imaculado, aquele cordeirinho, né? Que os judeus pegavam o cordeiro macho com menos de 1 ano, todo limpinho, que não tinha mancha, defeito nem nada, ele oferecia em sacrifício pelo pecado. Ali Jesus estava daquele jeito, mas Deus não estava vendo Jesus branquinho, sem pecado, ele viu o próprio pecado. E aí Jesus viu aquela separação entre ele e Deus e o Espírito. E ele teve que sentir. Deus sentiu, o Espírito sentiu e Jesus sentiu. Ele sentiu todo o peso. Eu creio que tudo que Jesus sentiu, quando ele chorou, lágrimas, que as lágrimas dele foram suor, gotas de suor, foi caindo, né, como sangue no chão. Aquela angústia na alma que ele sentiu, não foi só a dor física que ele ia passar, mas a dor dessa hora. Ele já sentia essa hora, que sentia o Pai longe. Porque você que é filho, eu creio que os irmãos têm a mesma experiência. Tem nada pior nessa terra, quando você vai falar com Deus e não sente Ele te ouvindo. Quando você tenta chegar perto de Deus e você sente que Ele está longe. Que você não consegue sentir a presença dEle. Isso é que Jesus sentiu. Isso é uma parte de uma das palavras na cruz, né? Uma das frases. Essa frase, quando Jesus falou, ele sentiu essa falta de Deus e do Espírito. Eloi, Eloi, Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, eu não estou sentindo o Senhor aqui agora. Naquela hora Deus teve que tampar os olhos e não podia olhar para o seu filho. Porque ele não via ele via a gente. Então, que você possa guardar isso em seu coração. Essa palavra de Jesus ali foi uma demonstração maior de que, como que é a realidade. Como que o pecado faz separação entre o homem e Deus? Que Deus não pode se aproximar. Por mais que Deus queira, se o próprio Jesus aconteceu isso, pensa conosco. Amém? Graças a Deus. Eu gostaria agora de convidar o pastor Roberto também para falar sobre a 5ª frase que Jesus falou na cruz. Glória a Deus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em João, Evangelho de João, capítulo 19. No verso 21. João 19, 21. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Vamos repetir. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Aproveitando aí a palavra do pastor, aquele momento em que Jesus clama, né, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ele estava separado. É uma coisa um pouco difícil para nós entendermos o que significa isso. Você imagina, nós somos feitos à semelhança de Deus, corpo, alma e espírito. Imagina, eu creio que todo mundo conversa com si mesmo, né? Eu acho que eu não sou o único que faço isso. Imagina uma parte de você separada, né? A eternidade toda, desde o início,
Nunca houve essa separação. E quando ele passa por isso, ele diz assim, eu tenho sede. Eu tenho sede. Por que ele diz isso, eu tenho sede? Revela a humanidade plena de Jesus. A humanidade de Jesus, ela se manifesta aqui, nessa palavra, tenho sede, porque ele era 100% homem e 100% Deus. É isso que nós temos, às vezes nos é difícil entender isso. Jesus era homem? Sim. Ele tinha fome, tinha sede, estava cansado, né? Ele se cansava. Quando ele vai para Samaria, né? Ele vai passar por Samaria e encontra a mulher no poço de Jacó, ele estava cansado, a Bíblia diz que ele estava cansado. Ou seja, como ele estava cansado. Agora, como é que é esse mistério, né? A Bíblia diz, lá em primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Eu perdi o versículo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Ele vai dizer assim. Ele vai dizer, não consegui achar, ele diz que Jesus era o segundo Adão. O que significa Jesus era o segundo Adão? Porque Deus quando formou, obrigado Samuel, uma bênção, 22. Porque assim como, obrigado Samuel, porque assim como todos morrem em Adão, também todos serão vivificados em Cristo. Tá? E diz o outro texto que ele é o segundo Adão. Pode deixar para mim? Facilita a minha vida aí. 47. Jesus. Pode falar. 47. É o 47? O primeiro homem foi formado após a terra, o segundo homem. Isso. 47. Isso, que obrigado, pastor. 1 Coríntios 15, 47. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é o Senhor do céu. Jesus, ele foi formado como Adão foi formado. Né? Eu fico imaginando, hoje a gente tem uma percepção mais clara de como isso aconteceu. Existem debates, né? Mas eu não vou entrar em debates. Eu creio que Deus colocou um óvulo já pronto no ventre de Maria. Então Jesus foi feito diretamente por Deus, o corpo de Jesus. Assim como Adão foi feito diretamente por Deus. Se não fosse por isso, ele não teria sentido ele padecer na cruz. Como ele foi feito perfeito, ele poderia, como Adão, ter pecado. Ele tinha todas as necessidades que o homem tinha. Comia, ia ao banheiro, bebia água, tinha sede. E ali é que se manifesta a maravilha. Por quê? Deus, quando olhou para Jesus e viu o pecado, ele também viu uma expiação. Ou seja,
Adão pecou e todos nós pecamos. Mas Jesus era o segundo Adão. Ele foi perfeito, ele não pecou. Ele foi ao céu e ofereceu a sua vida por nós. Ali Deus, ao mesmo tempo que se separou, ao mesmo tempo que Jesus viu a separação, como o pastor Eliana falou, né? Que eu creio que as lágrimas e o suor em sangue não foi pelo sacrifício, não foi pela dor humana, mas pela separação. E ali também Deus viu o que, olha, ele é o sacrifício perfeito, ele substituiu o sacrifício do ser humano para nos dar a vida. Ele era o Cordeiro perfeito, dado em substituição, e ele teve sede. E deram a ele de beber vinagre. Né? Em outros textos, né, vai dizer, em Mateus 27, 34, deram-lhe vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Ele estava com sede, mas ele sentiu o gosto do vinagre e o fel, porque ele era humano. E porque ele era humano, porque ele se entregou por nós, é que nós temos a esperança de estarmos com ele, como ele está agora. Né? Jesus ressuscitou. Muitas vezes nós falamos do sacrifício de Jesus na cruz, mas não alardeamos a ressurreição dele. E assim como ele ressuscitou, nós também temos a esperança da ressurreição. Porque ele era humano, Cordeiro perfeito, dado em substituição. Ou seja, um que podia ter pecado e não pecou. Um que se ofereceu por aquele que não tinha condições, não tinha resgate. Nós não tínhamos resgate. No Antigo Testamento, só para terminar, um cordeiro era oferecido em substituição. Mas Jesus, e aquela substituição do cordeiro era temporal, porque a pessoa trazia o cordeiro perfeito, colocava as mãos sobre a cabeça daquele cordeiro, e como num ato simbólico, transferia o seu pecado para ele. E ele era imolado, morto. Jesus transferiu todos os nossos pecados, mas não mais temporariamente, porque toda vez que um israelita pecava, ele tinha que oferecer um cordeiro. Então era um sacrifício para lembrar. É um sacrifício temporal, ou seja, ele precisava estar sempre fazendo a mesma coisa. Mas quando Jesus, o perfeito, o homem perfeito, nos substituiu, ele nos substituiu, esse sacrifício é perfeito. E por isso, nós hoje não precisamos mais adotar sacrifício. Não precisamos mais sacrifício, porque o sacrifício dele foi perfeito. Pastor Eliane, de novo. Amém, de novo. Glória a Deus. Bem, irmãos? Deus é tremendo, né? Continuando esse texto, né, que o pastor Roberto leu. Interessante quando Jesus disse tem sede, né, que ele estava falando. Eles chegaram nessa vaga, uma vaga de isopo e vinagre. Era costume para eles, como o pastor Ricardo disse, que era costume, né, eles crucificavam muitas pessoas, era costume deles dar o vinagre, eles davam como se fosse algo para poder deixar a pessoa, tipo, anestesiada ali na cruz, né? Eles faziam isso, eles davam aquele já de costume mesmo.
Mas a Bíblia fala que Jesus só provou, né? Depois que Jesus provou, ele falou uma palavra, né, que está aqui, ó. Em João 19, versículo 30. Em João 19, 28. Versículo 30. Glória a Deus. Então, assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Está consumado. Amém? Essa palavra é muito forte, né? Está consumado. É uma declaração de que todos os méritos são dele. Ou seja, no grego, o termo utilizado é tetelestai. Um verbo que significa completo, terminado. Está cumprido, está feito. Aqui há uma referência a toda a sua vida terrena, onde se cumpriu toda a Escritura, consumando todo o plano de redenção. Essa frase também declara explicitamente que não há mais nada a ser feito, ou seja, nós não podemos contribuir de forma alguma para a nossa salvação, pois a obra está completa, está consumada. Tudo foi feito por Ele. Se fomos justificados e reconciliados com Deus, isto é exclusivamente pelos méritos dele. Amém? É tão bonito quando a gente vê Jesus falar, está consumado. Isso aqui que a gente fala, né? É como se ele falou, minha missão foi cumprida. Está completo para o que eu vim. Quando ele falou com os discípulos, ele falou, para isso é que eu nasci e para isso é que eu vim. Ele falava com os discípulos, eles às vezes não entendiam, né? Porque ele falava em parábolas. E eles ficavam confusos, ele fala que vai morrer, ele fala que vai embora, para onde que ele vai? Quando ele falava, eu vou para a casa do meu pai, eu vou voltar para de onde que eu estava no princípio. Eles falavam, onde que ele estava? E ficavam assim, né? Em almoço, eles não conseguiam entender. A Bíblia fala que depois que Jesus morreu, depois que Jesus ressuscitou, os entendimentos deles foram abertos. Eles conseguiram compreender as verdades que Jesus falava. E é tão tremendo aqui, quando ele fala, ele falou, né? Ele falou, está consumado. Então assim, a gente vê ele falando das pessoas, aqui ele se coloca ali como Deus de novo, né? Como o pastor Roberto falou, agora foi Deus. Ele falou, está consumado. Ou seja, aquela hora ali, ele sentiu a distância de Deus, mas depois que ele foi vendo tudo se cumprindo, glória a Deus, aquela hora, acho que isso aí é uma hora de regozijo na alma dele, no meio de tanta dor que ele estava sentindo, né? Perto da hora da morte. Perto de entregar. Ele fala que ele rendeu, inclinando a cabeça, rendeu o espírito, ou seja, ele se entregou e falou, Deus, está completo. Imagina o que é isso? Na alma de Jesus falou, Senhor, acabou. Fiz tudo o que o Senhor mandou fazer. Tudo se cumpriu aqui, está consumado. Oh, glória a Deus. Imagina, irmãos. Isso aqui eu fico pensando em toda a eternidade, como que ressoa assim para a eternidade. O Senhor olhou e falou, foi cumprido o que eu determinei. Está tudo feito. Aquele momento ali estava nascendo, né? Nascendo uma nova história para a humanidade. Estava nascendo um novo tempo. Deus falou, agora sim, agora eu posso reescrever a história da humanidade. Tudo que se perdeu com o primeiro Adão, com o novo que foi criado, né? Por causa de Jesus, agora tem uma segunda chance para a humanidade. Imagina o regozijo de Deus em toda a eternidade, não só Deus, mas todos os seres celestiais, os anjos, e aquela glória, aquela festa que foi no céu. Mesmo ali Jesus morrendo, mesmo ali Jesus rendendo o Espírito, inclinou a cabeça, né? Ele falou, está tudo consumado, ou seja, eu cumpri tudo. Então, se a gente vê, a gente fala como a gente vê aqui, né? Está tudo fechado, está tudo completo. Já foi tudo feito que Deus mandou fazer. Ou seja, está tudo pago. Aquilo ali antes, Deus deixou Jesus sentir. É isso que eu estou tremendo, né? Ele deixou Jesus sentir. E falou, agora você sente aí o que você fez por mim? O Senhor até deixou ele sentir, né? Sente. Ele sentiu e falou, está tudo feito. Tipo assim, como Jesus fala, eu venci, eu consegui. Ele teve essa satisfação, esse regozijo em si mesmo, de ver que ele conseguiu cumprir o que Deus mandou que ele cumprisse. Porque, glória a Deus, ele podia pecar, podia falhar, podia dar uma desviadinha, mas ele falou, não, eu tenho, para isso eu nasci, para isso eu vim, eu nasci para morrer. Deus me mandou aqui para isso, eu aceitei isso. E aí a Bíblia fala que ele rendeu o Espírito, né? Ele entregou o Espírito, ele se entregou.
Ninguém tirou dele, né? Ele falou, ninguém tira a minha vida. Ele falou isso, né, com os discípulos. Ele falou, ninguém tira, eu voluntariamente a dou. Imagina, quando Pilatos estava ali para condená-lo, falou, você não fala nada? Você fica calado aí? Você vê que eu tenho autoridade, eu posso te prender, eu posso te soltar, posso fazer. Ele só falou isso com os Pilatos, ele falou, nenhuma autoridade terias sobre mim se do céu não te fosse dada. Quando ele falou, se eu quisesse, ele falou que não vinha só 10 mil, né? 10 não sei quantos mil soldados, eu daria só uma ordem, olha isso, que glória, hein? Eu daria só uma ordem, eles desceriam aqui e acabavam com tudo. Mas eu tenho uma missão para fazer. Deus me mandou com um propósito. E quando chegou aqui na cruz, ele falou, está consumado. É tremendo, né, irmãos? Isso aqui é o nosso mestre dos mestres, né? Jesus é o mestre por excelência. Tem um livro que chama Mestre por Excelência. Se você ler, você vai apaixonar. E ele fala isso. Ele é o mestre por excelência, é o máximo da lição que ele deu para nós. Ele falou, tudo que Deus mandou eu fazer, eu fiz. Está consumado, está tudo cumprido. E não precisa mais nada. Ou seja, todo o preço da redenção já está pago. A sua salvação basta você vir a mim. Me aceitar na sua vida. E todos os seus pecados são perdoados. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vou convidar a irmã de Arraia para fechar esse texto, né? Em nome de Jesus, falar da 7ª frase de Jesus na cruz. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Me tocó, ¿verdad? El título es Crucificación y la muerte de Jesús. Ahorita que fui la última. ¿Verdad? Esa palabra, ¿verdad? La muerte de Jesús. ¿Verdad? Él sufrió mucho. ¿Verdad? El sufrimiento de Jesús. ¿Verdad? Tantas cosas que le hicieron a Dios, ¿verdad? Tantas cosas que le hicieron y él no abrió su boca. Porque Él se llevó todos los pecados de nosotros. Y sin abrir su boca, un hombre justo. Un hombre que no pecó en ningún momento. Y ve lo que todo hizo. ¿Para qué? Para salvarnos. Para hacer todo nuestro pecado. ¿Verdad? Y es tremendo porque cuando una vez yo digo, bueno, Señor, es que Dios es un Dios de amor. Por morir por ti y por mí, ¿verdad? Porque sé que tenía amor, ¿verdad? Y dice, a mí me tocó, ¿verdad? En Lucas 23:46. Y dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, y dijo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Verdad? Esa palabra antes, ya sabía que ya venía, ¿verdad? La hora de él morir. Pero antes que él muriera, ¿verdad? Dice aquí en Lucas 44, dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, y la hora 9, y el sol se oscureció y el velo del templo es rasgado, ¿verdad? Antes, ¿verdad? Porque la gente no creía que era el Hijo de Dios. Y ve que todo lo que tenía que acontecer para que vieran que si Dios fue el que lo mató, era el Hijo de Dios. ¿Verdad? Antes de morirse a las 6, un día como hoy, ¿verdad? Un día como hoy, Dios estaba en la cruz. ¿Verdad? Fue muerto. Lo primero, ¿verdad? La tierra se oscureció. Hubo tinieblas. Hubo muchas tinieblas en la tierra. ¿Verdad? El sol se oscureció. El velo del templo se rasgó. Para que vieran que Dios, que fue crucificado, era el Hijo de Dios. Eso es lo que Dios quería, ¿verdad? Eso es que tenía que cumplirse. Esa palabra tenía que cumplirse porque por el profeta Isaías, ¿verdad? Porque profetizó la muerte de Jesús, ¿verdad? Y esa palabra cuando dice que Dios dijo, entonces dijo Jesús, clamando a gran voz, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Fue un acto
de confianza de Dios, ¿verdad? Porque está clamando a su Padre, te encomiendo mi espíritu. Un acto de confianza, porque tenía confianza en su Padre, a que lo envió aquí en la tierra, para que muriera por ti y por mí, ¿verdad? No abrió su boca. Y tenemos que estar agradecidos que un hombre que murió por nosotros, un hombre que no pecó, un hombre que era justo y murió por el mundo entero, ¿verdad? Y a veces somos mal agradecidos, ¿verdad? Que a veces estamos, él vino por el mundo entero y la gente no quiere saber de Dios. Y fue que murió por nosotros. Y no quieren saber. Y eso es lo que Dios le está dando chance para que se devuelvan a Él. ¿Verdad? Porque si Él murió por mí, yo tengo que ser agradecida. ¿Verdad? Yo tengo que ser agradecida porque Él murió por mí. Porque Él quiere que seamos, ¿verdad? Esa es así como fue Él, que creyó en Dios, que confió en Él, en su Padre. El Padre que lo envió para morir por el mundo entero, para llevarse todo nuestro pecado, para llevarse toda nuestra dolencia. Porque dice la palabra, ¿verdad? Dice que por su llaga somos sanados. ¿Verdad? Por la sangre de Cristo. Él fue que se llevó todo, nuestra dolencia, nuestras enfermedades, nuestro pecado, se llevó todo, ¿verdad? Y es tremendo, hermano, que somos tan mal agradecidos y dudamos del poder de Dios, dudamos, ¿verdad? Porque Dios cuando vino, dice, yo me voy, pero voy a dejar el Consolador, ¿verdad? El Consolador, que es el Espíritu Santo, que nos guía para toda verdad y toda justicia, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Él es que nos ayuda en todo momento. Pero a veces somos mal agradecidos. A veces no queremos. Si Él murió por mí, por ti. Bueno, la vida de Jesús, ¿verdad? Fue tan tremenda. Porque yo digo que hizo tantos milagros. Hizo tantas cosas. Y no creían que ese era el Hijo de Dios. ¿Verdad? Y yo decía, Dios mío, ¿verdad? Tú moriste por mí. Mira todo lo que pasaste. Todo lo que te hicieron. Todo, mira, que yo decía, Padre, arrancaron sus pedazos de piel. Y nosotros somos mal agradecidos. El mundo entero es mal agradecido. El mundo entero, porque Él murió por el mundo entero, Él murió por todo, por nuestras vidas, para que hoy tengamos vida, para que tengamos vida. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que nos vayamos con Él, que estemos preparadas, así como tuvo Jesús, que Él cumplió todo aquí en la tierra, lo que Dios le mandó. El propósito que Él vino, Él lo cumplió. Y así quiere Dios que nosotros cumplamos el propósito que nos trajo aquí en la tierra, para que cuando nos vayamos con Él, ¿verdad? Tengamos la confianza que nos vamos a ir con Cristo, que tengamos esa confianza que nos vamos a ir con Él, ¿verdad? La confianza, porque Jesús tuvo confianza de su Padre, que en ningún momento lo dejó, ¿verdad? Porque dice, cuando la palabra decía, Dios mío, me has abandonado, ¿verdad? Y yo, oye, y ve que Dios estaba ahí, pero eso tenía que cumplirse, esa palabra, cada palabra tenía que cumplirse en el mundo entero, para que vieran que Jesús era el Hijo de Dios. Y me gusta porque yo digo que a veces ese amor que Dios tenía para nosotros, ese amor que amó al mundo entero, ese amor que ahí todavía está, la misericordia, ¿verdad?
la misericordia, el amor que nos tiene a ti y a mí, a todo el mundo entero, que por su misericordia, Él no ha venido porque Él quiere que muchas personas se salven, que muchos moremos con Él. Yo decía al Señor, de que ayúdanos a ser así, ¿verdad? Que cuando nosotros vayamos a partir, tenemos la confianza que nos vamos con Dios. Porque Él tenía la confianza que se iba con su Padre. La confianza. Y así tenemos que tener nosotros esa confianza, ¿verdad? Esa confianza de ser así como hizo Dios. Todo, porque cuando Él murió, Él borró todo nuestro pecado. Todo nuestro pecado Él lo borró. Eso lo llevó en la cruz del Calvario. Toda nuestra dolencia, nuestras enfermedades, Él se las llevó. Pero a veces estamos en nuestra vida y a veces estamos con dolencia, estamos con esto. Digo, Señor, yo le decía, Señor, si tú te llevaste toda enfermedad, ¿por qué tú te enfermas si tú te lo llevaste? Porque somos incrédulos. No dudamos del poder de Dios. Dudamos lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Porque si Dios lo hizo su Hijo, también lo hace en nuestra vida. Y nosotros dudamos. Dudamos del poder de Dios. Dudamos que Dios está ahí en nuestra vida. Porque a veces hacemos caso, hermano, que creemos que Dios no está ahí. Entonces, eso, como decía el Señor, ¿verdad? Y yo decía a Dios, yo le decía, Señor, de verdad que somos tan rebeldes, ¿verdad? Somos tan malagradecidos que tú moriste por mí. Y no reconocemos que el que murió por nosotros es Él. No lo reconocemos. Muchas personas no reconocen, bueno, que Dios murió por ellos. Y Dios está dando hasta tiempo. No ha venido por la misericordia de Dios, por la gracia. Porque cuando Él venga, la gracia se va a ir. Por la gracia de Dios. No hemos sido consumidos. Y esa palabra, ahí ve cuando yo decía, yo soy la última. La muerte de Jesús. Y yo, gracias, Señor, por la muerte, por tu muerte, porque por tu muerte estamos aquí. Por tu muerte, Señor, estamos levantados. Señor, por tu amor, ese amor incomparable, ese amor tan grande que tú tienes contra nuestras vidas. ¿Verdad? Y cuando nosotros pecamos, hermano, y nos digo, oye, Señor, pequé. Y a veces hay algunos que se apartan, porque yo escucho un testimonio que se apartan porque pecó, porque cree que ya Dios se fue de él. Aleluya. Y a veces Dios dice, no, yo estoy esperando con los brazos abiertos. Yo no me he ido, es que te fuiste tú. Pero te estoy esperando con los brazos abiertos. Ven a mí que yo te voy a abrazar, porque tú eres mi hija amada. Amén. ¿Verdad? Y eso es lo que Dios quiere con nuestras vidas. Que nos vayamos con Él. Que tengamos esa vida eterna con Él. Que no va a haber sufrimiento, no va a haber dolor, no va a haber lágrimas, no va a haber nada. Un paraíso. Y a veces dicen que no existe el paraíso. A veces dicen que los testigos dicen que el paraíso está aquí en la tierra. Sí, yo cuando me dijeron, no, que el paraíso está aquí en la tierra, yo, oye, sí. Imagínense, hermano, si el paraíso está aquí en la tierra, entonces el paraíso está en los cielos, esperando, ¿verdad? Que cada uno de nosotros cumplamos el propósito que vino aquí en la tierra, venimos para aquí en la tierra. Así como hizo Jesús, que cumplió cada meta, cada lo que Dios le puso, Él lo cumplió. Fue consumido todo. Así como dice, ya terminé, todo el proyecto que te me dio, ya lo terminé, Señor. Ya lo hice. Y fue cuando Él murió. Y dijo, Padre,
en tu mano encomiendo mi espíritu. La confianza en Dios. Amém. Es la confianza. Tenemos que tener esa confianza en Dios, que nos vayamos con Él. Y que todos cuando nos trajeron al mundo con un gran propósito, y ese propósito se va a cumplir en el nombre de Jesús. Ese depende de ti y de mí, si se cumple. Porque hay muchas personas que están allá afuera que tienen propósito y están en el mundo, ¿verdad? Y hay otros que han muerto sin cumplir el propósito de Dios. Entonces, esa es la palabra, la confianza en Dios. Jesús murió por mí, por ti, y que el propósito que Dios nos trajo por aquí en la tierra, que se cumpla en nuestras vidas, con una obediencia y una confianza en Dios. Esa es la palabra. Doy la gracia al Señor, primeramente. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E com a palavra da nossa querida diaconisa, também irmã em Cristo, Jahaira, amém, nós encerramos as 7 palavras de Jesus na cruz, e tenho certeza que aprendemos muito através dessas palavras, que têm um significado espiritual e teológico muito forte para as nossas vidas, amém? E nesse momento eu quero te convidar a se colocar de pé. Vamos orar ao Senhor, amém? Vamos agradecer a Deus. Aleluia. Eterno Deus e amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesse momento nós te agradecemos, Pai, por este momento em que compartilhamos, Senhor, a Tua Palavra. Nesse momento, Deus querido, nesse dia tão memorável, tão especial, Senhor, é o dia a qual, Deus querido, lembramos o Teu sacrifício na cruz do Calvário, em nosso favor, em favor de toda a humanidade, meu Deus. Deus, Senhor, possa, Deus querido, nos abençoar. Que o Senhor possa, Deus querido, Deus amado, abençoar a Tua obra, meu Pai, neste local. Que possamos, Deus querido, Deus amado, alcançar, Senhor, pessoas. Que a Tua palavra, Senhor Jesus, que o Teu amor, que o Teu evangelho, Senhor Jesus, que essa palavra, meu Deus, que foi ministrada, aleluia, venha, Deus querido, Deus amado, alcançar muitos corações, meu Deus, aqui neste local, aqui em Orem, meu Pai. Aleluia, que o Senhor possa abençoar, meu Pai, esta cidade, meu Pai, este povo, meu Deus. Que nós possamos, Deus querido, Deus amado, estar debaixo da Tua graça, da Tua proteção, Senhor Jesus. Que o Senhor venha nos iluminar, que o Senhor venha nos dar sabedoria e entendimento, para que possamos realmente, Deus querido, fazer Tua obra com excelência neste local, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Ó Deus querido e maravilhoso, nos conceda um bom dia, meu Deus, e que possamos estar aqui novamente reunidos como igreja, meu Pai, no domingo pela manhã, para, Deus querido, Deus amado, estar no culto, meu Pai, um culto totalmente dedicado ao Espírito Santo, e um culto também muito especial e memorável. Nós queremos, aleluia, que nós vamos comemorar também, Deus querido, Deus amado, a Tua ressurreição, aleluia, Deus querido, porque o Senhor ressuscitou, meu Deus. O Senhor está à destra do nosso Pai Celestial. Aleluia, Senhor Jesus. O Senhor está à destra do Pai, meu Deus. O Senhor reina de eternidade em eternidade para toda a eternidade, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. E que possamos também no domingo estar aqui, Senhor Jesus, para, aleluia, celebrar, meu Pai, este grande feito, meu Deus. Este grande dia. Que o Senhor possa, Deus querido, Deus amado, conduzir as nossas vidas durante este dia, durante este fim de semana. Nos proteja de todo mal, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, Senhor, e que Tua boa mão possa estar sobre as nossas vidas. Nós declaramos, Senhor Jesus, as nossas vidas, aleluia, totalmente, meu Pai, voltadas a Ti, a Tua palavra. Nós declaramos que somos totalmente dependentes do Senhor. É do Senhor que vem a nossa força, é do Senhor que vem, aleluia, Deus querido, Deus amado, as nossas bênçãos. O Senhor é o Deus da provisão. Tudo que temos, Senhor Jesus, é o Senhor que tem provido em nossas vidas. Por isso, Deus querido, nós te agradecemos. Nos leve em paz para os nossos lares. Debaixo de Tua proteção divina, nos dê uma sexta-feira abençoada. Em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Amém. Põe a mão sobre a sua cabeça, que é o amor do Pai, a graça do Filho e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida hoje e sempre. Você que crê, diga amém. Amém. Que os irmãos podem ir em paz e que o Senhor acompanhe cada um em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus.
Olá, pessoal! Obrigado mesmo por ter assistido este vídeo até o final. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais conteúdos como este, não esqueça de deixar o seu like. Isso realmente nos ajuda a crescer e a trazer mais informações legais para vocês. E se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Ah, e não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Quanto mais pessoas assistirem, mais podemos discutir sobre esses temas incríveis. Por último, quero ouvir a sua opinião. Deixe um comentário aqui embaixo contando o que você achou e o que gostaria de ver nos próximos vídeos. Obrigada pelo apoio e até a próxima! Na cruz ele aceitou, não se deixou levar, mesmo em dor e solidão, seu amor foi nos dar. Pai, perdoa-lhes, ele clama sem parar, com cada palavra ele veio nos salvar. As palavras da cruz ecoam no coração, promessas de amor, trazendo a salvação. Na dor e na luta ele está a nos guiar, com fé e esperança vamos nos levantar. Hoje estarás comigo, a esperança a brilhar, no paraíso eterno, juntos vamos estar. Eis a tua mãe, um laço a edificar, na família da fé, sempre a nos apoiar. As palavras da cruz ecoam no coração, promessas de amor, trazendo a salvação. Na dor e na luta ele está a nos guiar, com fé e esperança vamos nos levantar. Meu Deus, por que me abandonaste? A dor a sentir, mas mesmo na angústia ele veio a nos redimir. Tenho sede, ele clama, a humanidade a lembrar. Nosso Salvador sofre, mas não vai desistir. As palavras da cruz ecoam no coração, promessas de amor, trazendo a salvação. Na dor e na luta ele está a nos guiar, com fé e esperança vamos nos levantar. Está consumado, a vitória chegou. Pai, em tuas mãos meu espírito entrego. Ao terceiro dia a vida ressurgiu. A cruz é um testemunho do amor que nos uniu. As palavras da cruz ecoam no coração, promessas de amor, trazendo a salvação. Na dor e na luta ele está a nos guiar, com fé e esperança vamos nos levantar. Está consumado, a vitória chegou. Pai, em tuas mãos meu espírito entrego. Ao terceiro dia, a vida ressurgiu. A cruz é um testemunho do amor que nos uniu. As palavras da cruz ecoam no coração. Promessas de